Paz do Senhor, igreja. Amém. Que Jesus Cristo abençoe a cada um de nós, cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Que abençoe também os irmãos e irmãs que não puderam estar aqui presentes, mas que através aí do nosso canal no YouTube poderão também participar conosco de mais um estudo do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciar e fazer a leitura do texto que nós trouxemos hoje para os irmãos, nós vamos pedir, suplicar ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos acompanhe mais este estudo. Em nome de Jesus, meu Deus, clamamos ao Teu Espírito Santo para que venha estar conosco aqui, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos aqui, ali o Senhor estará. E pedimos ao Teu Espírito Santo para nos dar o discernimento espiritual, um entendimento do ensino do Evangelho, para que ele possa frutificar, produzir frutos no coração de cada um dos irmãos e das irmãs. Que seja o Espírito Santo, através do Evangelho de Jesus Cristo, falando ao coração de cada um de nós. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou convidar a todos para estarmos abrindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 8 a 10. A parábola da dracma perdida. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura do Evangelho. A parábola da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, meus irmãos, dando continuidade aqui aos nossos estudos das parábolas de Jesus, que nós já estamos fazendo há algum tempo, apenas para registro, esse já é o 28º estudo, amém? São 28 parábolas que nós tivemos aqui a honra de trazer em estudo, e pela quantidade, a gente vê o quão é importante essa forma que Jesus utilizou em seu ministério terreno. Nós já estamos aqui na 28ª parábola. Tiveram algumas parábolas que nós juntamos em um estudo só, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, se não me engano, eu tenho anotado. Então a gente pode arredondar e falar que já é a 30ª, já são 30. E esse número expressivo é justamente para nos mostrar que as parábolas elas realmente têm um contexto importante dentro do ministério de Jesus. Então, por isso que eu ainda continuo trazendo essas parábolas, enquanto eu ainda conseguir buscar parábolas que nos trazem aqui algum ensinamento, nós ainda vamos continuar. Creio que não vai demorar muito para estar acabando, mas ainda, toda vez que eu vou estudar, a gente ainda consegue achar um ensino interessante aqui nas parábolas de Jesus. Tal qual esse aqui da parábola da dracma perdida. É uma parábola pequenininha, mas o contexto dessa parábola, o ensinamento central dessa parábola, ele é importante quando Jesus está transmitindo essa mensagem, que não é outra senão o amor de Deus, o misericordioso amor de Deus, o infinito amor de Deus, o extraordinário amor de Deus por aquelas pessoas que são perdidas, que são pecadoras. Esse é o tema central, não é um tema de
de difícil entendimento, né? Pela própria leitura da parábola a gente já tem essa noção. Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto, mas o tema central é esse. E é uma parábola que está aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E esse capítulo 15, né, o evangelista Lucas traz 3 parábolas. E as 3 parábolas, elas têm esse mesmo tema central. Então ele começa com a parábola da ovelha perdida, que nós já apresentamos aqui no estudo, já há algum tempo atrás. Eu vi lá nas minhas anotações, deve ter alguns meses que nós apresentamos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida que nós estamos trazendo aqui hoje, e o capítulo termina com a parábola do filho pródigo, que nós vamos estar falando mais à frente. Eu gosto de intercalar, porque a gente vai estar sempre voltando no tema, né? Porque se eu falasse as 3 de uma vez, ficaria cansativo. Quando a gente dá um tempo maior entre uma parábola e outra, é uma oportunidade para a gente estar voltando nesse tema. Por quê? Se nós temos um capítulo inteiro com 3 parábolas, sendo que o tema principal dessas parábolas é o amor de Deus pelos pecadores, é porque é um tema importante para Jesus. Por isso essa ênfase. Ele poderia ter falado desse tema em uma única parábola, mas ele fez questão de apresentar 3 parábolas, todas as 3 parábolas muito conhecidas sobre este tema. Então, este é um tema que ele é um dos temas mais importantes no ministério de Jesus, né? Que é o amor de Deus pelos pecadores, por aquelas pessoas que estão perdidas. Então ele inicia com a parábola da ovelha perdida, vocês lembram bem, quando ele fala em deixar, o tema é o mesmo, mas ele utiliza, né, cenografias, cenários diferentes para trazer esse ensino. Então na parábola da ovelha, a gente vê ali um rebanho de ovelhas, onde que ele demonstra que uma única ovelha ela tem tanta importância quanto todas as demais se ela estiver perdida. Né? Agora a gente traz a parábola da dracma perdida, que já tem um contexto dentro ali de uma importância mensurável na vida da pessoa. Né? Então, antes só de falar do que é a dracma e dessa cenografia, eu quero só trazer essa colocação sobre o capítulo 15, como eu já disse, né, que são 3 parábolas. Então, essas parábolas têm o mesmo tema central. E Jesus contou essas 3 parábolas, aí a gente vem no início do capítulo 15, no versículo 1 e 2, para quem que Jesus contou essas parábolas? Olha lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então essa é a cenografia, é Jesus justamente levando o seu evangelho para os pecadores e os publicanos. Então os pecadores eram aquelas pessoas moralmente marginalizadas, eram pessoas de má reputação na sociedade, eram pessoas que tinham um padrão de vida moral, social, que não eram aprovados pelos religiosos, pelas castas, né, superiores ou aqueles que detinham o poder. Esses eram os pecadores. Eram pessoas moralmente questionadas, eram marginalizados, eram separados, eles tinham má reputação. Esses eram os pecadores. E os publicanos eram, né, nós já tivemos várias oportunidades de estar explicando aqui, os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram judeus que estavam a serviço do Império Romano. Então essas pessoas da mesma forma eram vistos como a parte da sociedade. Eles eram considerados traidores. Os judeus não aceitavam os publicanos em hipótese nenhuma. Eles tinham um sentimento de asco, de aversão, de exclusão desses publicanos. Então, né, as castas ali, os religiosos,
né, que a sociedade judaica da época era regida pela, né, era uma sociedade ali teocrática, né, era a igreja, era o sinédrio quem comandava. Então essas pessoas recomendavam que os judeus não tivessem contato com essas classes de pessoas. Eles não podiam ter, eles eram recomendados que eles não tivessem contato com os pecadores e com os publicanos. E aí vinha todas aquelas ordenanças, se acaso houvesse algum tipo de contato, tinha que ser purificado, tinha que fazer sacrifício ao templo, e toda aquela regulamentação sacerdotal para os judeus que tivessem contato com essas pessoas, publicanos e pecadores. E era justamente essas pessoas que Jesus ia ter com elas. Jesus veio trazer o seu ministério justamente, né, para esses publicanos e pecadores. Jesus sentava com eles, pregava para eles, comia com eles, inclusive escolheu um deles para ser seu apóstolo, Mateus, né, o evangelista Mateus era um publicano, né? Maria Madalena, né, não aparece como apóstolo, mas todos nós sabemos da importância dela no ministério de Jesus, ela é uma pecadora. Então, era essa pessoa que Jesus convivia. E esse tipo de comportamento de Jesus desagradava completamente os fariseus, os religiosos e os doutores da lei. Com toda a sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo era justamente esse: buscar e salvar essas pessoas perdidas. Então, dentro desse contexto é que Jesus, logo depois, traz essas 3 parábolas que eu falei. Os religiosos ficavam escandalizados, né? Escandalizaram tanto que fizeram de tudo para perseguir até conseguirem a crucificação de Jesus. Justamente porque eles não tinham essa pureza espiritual, esse entendimento espiritual de que a salvação vem para aqueles que necessitam realmente dela. Vem para os pecadores, para os publicanos. Porque a nossa natureza é pecaminosa, de todos nós. Mas existem aqueles que estão numa situação de falibilidade humana tamanha que somente a misericórdia e o amor de Cristo é que podem trazer salvação, que podem trazer um direcionamento para a vida daquelas pessoas. E Jesus, ele ia justamente nessas pessoas levando o seu ministério. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho a parábola, né, da dracma perdida. Ela é pequenininha, como eu falei, ela tem a sua simplicidade, né, na narrativa, e revela essa história dessa mulher que perdeu uma dracma e ficou desesperada ali, tentando procurar essa dracma. Primeira coisa, o que é a dracma? A dracma tem bíblias, tem outras versões que em vez de dracma falam em moeda de prata. Mas a dracma era justamente isso, era uma moeda de prata grega, que equivalia a um dia de trabalho, a um dia de serviço. O valor monetário dela era esse. Era o mesmo valor monetário do denário, só que o denário era romano, era uma moeda romana. Então eram 2 moedas com o mesmo valor monetário, uma grega e outra romana. A grega é a dracma, que nós estamos falando aqui, e a romana era o denário. Nós já tivemos a oportunidade aqui também, na parábola dos talentos, né? Falar sobre o talento. O talento já era uma outra condição monetária. O talento já era uma medida, né? Uma medida financeira de maior monta. O talento, ele equivaleria, salvo engano, eu não trouxe o estudo, mas acho que 5 anos, alguma coisa nesse sentido de trabalho. Era uma quantia bem elevada. Então, o que eles utilizavam no dia a dia eram essas moedas gregas e romanas, a dracma e o denário. E a dracma, falando aqui nessa parábola específica, ao falar que a mulher possuía 10 dracmas,
Isso nos leva a supor, obviamente o texto não nos esclarece isso, mas que aquilo deveria ser as economias daquela mulher. Né? Nós temos ali 10 dracmas e ela devia, essas dracmas inclusive era costume da época das mulheres fazerem colares, né? Amarrarem elas em fitas e estarem todas juntas, que quando fosse necessário retiravam uma. Né? Mas então, pelo desespero que ela ficou para achar essa dracma, subentende-se que era, né, se não fosse todas as economias dela, grande parte das economias, ou às vezes um dote que ela havia de ter recebido, né, mas demonstra que tinha importância para ela e que aquilo, né, ela perder uma dessas moedas já teria um impacto na vida financeira dela ali. Por isso que ela ficou muito ansiosa, né, e procura e varre diligentemente até encontrá-la. Inclusive a parábola fala que ela acende a candeia e varre a casa. Por que isso? As casas dos judeus na época, isso, né, estudando essa parábola, eu vi um texto falando sobre isso, que as casas normalmente elas eram muito pequenas, né, terra batida, e não era comum ter janelas nas construções judaicas da época. Às vezes, bem próximo ao teto, eles deixavam buracos, assim, como se tivesse um tijolo faltando para ventilação. Mas ele era muito insuficiente para iluminar. Então, quando fala aqui na parábola que ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, então a gente supõe isso, que ali aquele chão de terra batida, essa dracma pode ter caído, pode ter entrado ali numa fresta, num buraco, e ela ficou desesperada realmente, ou seja, ela empenhou todo o esforço dela naquele momento para estar procurando essa dracma. Né? Então, quando a parábola traz esses detalhezinhos aí da candeia, né, dela varrendo a casa, da procura diligente, é justamente para mostrar isso, a importância que Jesus está dando no contexto aqui, para mostrar como aquela única dracma era muito importante para aquela mulher. E depois, né, de toda essa diligência, de toda essa dificuldade, ela conseguindo encontrar essa dracma, o versículo 9 fala que ela praticamente fez uma festa, né? Chamou a turma toda, chamou as vizinhas, amigas, e chamou todo mundo para alegrar com ela, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Então, isso mais uma vez reforça a importância, né, da busca diligente por aquela dracma perdida. Então, essa parábola ela fala sobre a forma como Deus diligentemente busca o perdido, o pecador, aquele que está, né, por caminhos tortuosos, e da mesma forma como ele se alegra quando esse pecador, quando esse perdido se arrepende. O encontrar significa esse arrependimento. Então, nela, Jesus, ao retratar o empenho dessa mulher ao perder as 10 dracmas, né, como eu disse aqui, essa diligência de acender a candeia, de fazer de tudo para procurar a dracma e, né, se alegrando tanto ao encontrar essa dracma, é onde Jesus conclui na parábola, dizendo que semelhantemente, né, que de igual modo como aquela mulher ela ficou, né, alegre, em júbilo ao achar a dracma, é a mesma coisa, né, nos céus, quando há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É aquela história que a gente ouve muito, né, de que quando uma pessoa se arrepende, busca e confessa Jesus e tal, que há festa no céu. A base bíblica é essa parábola aqui, dentre outras, né, de que há realmente muito júbilo quando esse pecador ele se converte.
Então esse é o ponto principal dessa parábola. É um texto, como eu disse, importante, tanto que Jesus ele faz questão de repetir ele por várias vezes, mas eu acho que a gente tem que se ater muitas vezes à simplicidade do texto. Por que eu trago isso? Porque ao estudar essa parábola, a gente vê muitos estudos, e acho que é importante trazer aqui para os irmãos, porque às vezes alguém pode, buscar, pesquisar. Hoje a gente tem a internet que acaba achando muita coisa, e as pessoas muitas vezes tentam trazer simbolismos que não existem, que não tem necessidade dentro do contexto, do texto. Então vocês vão encontrar simbolismos falando, por exemplo, que essa parábola da dracma, que essa mulher, que está procurando essa dracma simbolizaria o Espírito Santo, enquanto que na parábola da ovelha perdida, o pastor das ovelhas simbolizaria Jesus, e que na próxima parábola do filho pródigo, o pai ali do filho pródigo simbolizaria Deus Pai. Então, fazendo uma junção das três parábolas com o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês vão encontrar estudos falando que a vassoura, que ela está varrendo a casa ali para... Eu até anotei isso aqui. Que a vassoura ela representaria a lei, que estaria ali varrendo o chão, que a lâmpada, que a candeia que a mulher acende para procurar a dracma representaria o Evangelho. Então são vários simbolismos, várias interpretações que os irmãos podem encontrar em estudos, mas que se a gente focar na mensagem principal da parábola, eles são desnecessários. Não é verdade? Eles não vão trazer nenhuma outra nuance ou nenhum outro entendimento ao tema central da parábola que não seja o amor de Deus para os pecadores e para aqueles que estão perdidos. Então, como a gente está fazendo vários estudos de parábolas, a gente tem que ter essa noção de que nem sempre interpretar uma parábola ela seja necessária esses simbolismos. Tanto é verdade que a parábola é Jesus utilizando de elementos ali da vida, do cotidiano das pessoas, para trazer a sua mensagem. Então, quando ele estava contando essa parábola da dracma, é porque todos eles tinham contatos diários com a dracma. Era uma moeda de largo uso ali entre aquela sociedade. A gente fala de judeus, Jesus está levando a mensagem dele para pessoas pobres, paupérrimas. Jesus veio ali da Galileia. A Galileia era uma região muito pobre, com muita influência dos gentios, tanto que nós estamos falando de uma moeda grega, uma região muito, como que eu posso dizer, que Jerusalém tinha muito preconceito com a região ali da Galileia, onde que Jesus estabeleceu o seu ministério. Então, quando Jesus traz esse ensinamento da dracma, dando essa importância para a dracma, então a gente está falando que a dracma é um dia de serviço. Então a mulher ela tinha 10 dracmas. 10 dracmas equivaleria a 10 dias de serviço. Nós não estamos falando de um valor de grande monta, mas era para aquela mulher muita coisa. Tanto que ela empenha toda essa diligência para encontrar essa dracma e tem todo o júbilo, toda a alegria e festeja quando a encontra. Então essa é uma das mensagens importantes dessa parábola, da gente ter esse entendimento de que a humildade, de que a palavra do Senhor ela tem sim que ser pregada para aquelas pessoas que estão excluídas, para aquelas pessoas que não só como a parábola traz pecadores e publicanos, para nós hoje não existe mais a figura do publicano, mas existe a figura daquelas minorias, daqueles que são perseguidos, daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que têm dificuldade financeira, social, de colocação dentro do contexto de sociedade. Então são essas pessoas
que Jesus está priorizando ali ao trazer o seu ministério. Então, esse é o ensino principal e essa é a principal aplicação dessa parábola para os dias de hoje. Né? Então, com base nesse ensino, é que podemos perceber a aplicação prática para a nossa vida. Então, a gente deve estar sempre nos perguntando, qual tem sido nossa atitude para com os perdidos? Será que estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus busca? O contexto da parábola nos convida justamente a olhar para o exemplo de Jesus. A igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, para com os perdidos, para com os excluídos, para com as minorias, assim como o Senhor Jesus agiu em seu tempo. Então, a gente não pode seguir os exemplos dos cristãos que hoje eles agem mais como fariseus e escribas, né? Se fechando em castas, se fechando ali em sociedades, né? Denominadas igrejas mais fechadas, né? Em grupos, mas que não seguem o exemplo de Jesus. Não estão preocupados em buscar os pecadores. Né? Ao contrário, eles evitam esses pecadores. Eles evitam, justamente fazendo o contrário do que Jesus fazia. Jesus ele se assentava à mesa com eles e ativamente o buscava. Então são vários aqui, várias anotações que eu fiz aqui de partes do Evangelho em que Jesus, né, fala em estar buscando esses perdidos. Olha aqui, 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Falando, e é no contexto que fala da música que Fatinha tocou de Zaqueu, lá no versículo 5 do mesmo 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu era publicano, era um totalmente fora da sociedade. As pessoas, apesar, mesmo ele tendo condição social, ele era considerado um traidor, ele era considerado um pária, um marginal ali para os judeus. Jesus mirou, foi justamente ele, e falou assim: eu vou para a sua casa. Aí depois ele fala que ele veio para salvar o perdido, né? E são muitas passagens. Mateus, outro que eu anotei aqui, Mateus 14:14. Qual que é de Mateus 14:14 mesmo? Quando ele fala dos enfermos, que os enfermos também estão enquadrados nessa mesma, né, condição de sofrimento, de exclusão. Né, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Né, e curou. Naquela série que nós vimos, né, The Chosen, tem uma parte que Jesus fica curando os enfermos ali, aquela fila, e ele vai curando, e não para de chegar gente, e ele não para. Os discípulos todos já estavam dormindo, descansando e virando o dia, e ele não parava. Na hora que ele chega no acampamento, né, depois de ter curado todos, não ter deixado nenhum de fora, ele estava completamente exausto, mas numa exaustão que talvez uma pessoa humana não suportaria. Né? E assim nós temos vários exemplos. Eu já citei Lucas, já citei Mateus, o Evangelho de João também traz essa mesma mensagem. Deixa eu ver aqui no João 4. Quando ele vai lá para Samaria, é outra representação de excluído. Samaria, a região de Samaria, né, não poderia deixar de citar, era a mesma coisa. Os judeus eles tinham aversão, horror a Samaria. E Jesus foi para lá. Jesus, ele inclusive, logo no início do ministério dele, ele já ruma para Samaria, vai lá pregar em Samaria. E o Evangelho nos mostra que ele foi muito bem recebido lá em Samaria.
né? Logo depois de ter sido rejeitado na sua terra, em Nazaré, ele foi acolhido em Samaria, onde através da conversa que ele teve com a mulher samaritana, aquela mulher saiu em júbilo ali, pregando, contando, e muita gente creu e muita gente o seguiu a partir daquele momento, né? Então Samaria também era uma região excluída, uma região aversiva, uma região onde os judeus tinham o verdadeiro ódio daqueles samaritanos, né? Todas as leituras, todos os estudos que a gente faz, inclusive os judeus tratavam os samaritanos com violência, uma certa violência, né? de tão aversivo que era. E foi justamente lá que Jesus foi levar a sua palavra. Então, meus irmãos, finalizando, né? Como eu estava dizendo aqui, que ao invés de evitar os pecadores, nós devemos buscá-los, seguindo o exemplo de Jesus. Jamais devemos correr o risco de desprezar aqueles a quem o Senhor busca. Como seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o que está lá em Lucas 19:10, que eu acabei de ler. Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Muitas pessoas talvez não dariam importância a uma simples dracma perdida, uma simples moeda perdida. Mas tal como aquela mulher buscou a sua dracma, Deus busca aqueles a quem o mundo despreza. Isso porque o valor e o mérito não estão naquela pessoa que está perdida, mas naquele que o encontra. Por isso que toda honra e glória é ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos ficar com essa reflexão, que nós possamos ficar com esse ensinamento, uma parábola tão pequenininha, mas que traz um ensinamento que ele é muito profundo, e nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Como não foi fácil para Jesus, né? Olha o tanto que ele sofreu de perseguição e de humilhação. Os fariseus, os escribas, eles ficavam ali o tempo todo acompanhando o ministério dele, murmurando. O próprio texto que nós acabamos de ler, né, no versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, ele recebe pecadores e come com eles. Então, da mesma forma, nós cristãos também possamos receber murmurações de outras pessoas, ao vermos nós estendendo a mão, nós buscando demonstrar o amor de Cristo para aquelas pessoas que toda a sociedade rejeita. Mas é isso que Jesus espera de nós. É isso que essa parábola, que esse capítulo do Evangelho de Lucas traz. Por isso que eu falo que é um assunto importante. E ainda nós vamos voltar nele mais uma vez, quando a gente finalizar esse capítulo falando da parábola do filho pródigo, mais para frente, não sei quando, mas quando o Espírito Santo nos tocar, nós vamos estar trazendo ela e fechando esse ciclo de estudo desse capítulo com relação a essas parábolas, para que nós possamos ter em nossos corações que, tal qual Jesus no Evangelho, para os pecadores e para os perdidos e para as minorias que hoje estão em nossa sociedade.